Tá com dúvida qual é a melhor tributação para você, se é permanecer na pessoa física ou ir para a pessoa jurídica? Vou te trazer aqui os prós e contras de cada uma das possibilidades para que você possa tomar a decisão. Então, primeiro, pessoa física, contras. Primeira coisa muitas empresas não gostam de contratar pessoa física porque elas têm a obrigatoriedade de fazer a retenção de tributos. Isso acaba dando mais trabalho, tem a questão das empresas terem medo de se tornar uma relação trabalhista, então eles acabam não contratando porque o risco é muito grande para a empresa. Segundo, é a necessidade de ter um RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Então você precisa fazer isso e acaba dando trabalho para você e também, de novo, para a empresa que vai te pagar. Terceiro, é a alta tributação. Dependendo do valor que você receber mensalmente, você precisa pagar imposto sobre isso, que varia no imposto de renda de 7,5% a 27,5% daquilo que você recebe. Então, podendo chegar aí a um valor significativo de retirada do que você ganha mensalmente. E quarto, é a questão da credibilidade. A pessoa física ela passa menos credibilidade do que uma pessoa jurídica, então acaba que você precisa tomar cuidado em relação a isso. Quais são as partes boas, né, a favor da pessoa física? É a facilidade. Você não precisa ter uma contabilidade, você não precisa ter um advogado. Então, assim, acaba se tornando bem mais fácil essa relação e menos burocrática também, que é uma outra a favor, né, de ser pessoa física. Você não tem tanta burocracia que você não está tão envolvido ali com o governo, então acaba que facilita o dia a dia. A gente fez uma análise que aí pode ser importante. Se você não puder ser MEI, porque MEI sempre vai valer a pena ir para MEI ao invés de ficar na pessoa física quando você vai prestar um serviço. Se você não puder ser MEI, vale a pena você ir para a pessoa jurídica, na maioria dos casos, e aí vale analisar o seu caso, isso aqui é só um estudo de caso geral que a gente fez com vários tipos de profissionais diferentes já, dentro da autogestão inteligente, é que a partir de R$3.000 até R$3.000 vale muito mais a pena o que você vai pagar de imposto na pessoa física, apesar de todos esses contras, do que na pessoa jurídica. Por quê? Na pessoa jurídica, além de você pagar o imposto, você tem que pagar contabilidade, às vezes você vai ter que pagar advogado, você vai ter que pagar às vezes escritório virtual. Então tudo isso acaba encarecendo e você tem que colocar isso na conta para poder ver se vale a pena ou não. Então, a gente já falou da pessoa física, agora vamos falar da pessoa jurídica, os prós e contras. Então, o primeiro contra foi o que a gente falou que era um pró da pessoa física, que é a burocracia. Aqui você vai estar muito mais relacionado com o governo, você precisa emitir nota fiscal, então você tem um custo maior aqui e de tempo também, que você tem que ter esse cuidado. O segundo é a questão de necessidade de mais profissionais. Às vezes você vai precisar de um contador, em alguns casos até de um advogado, vai precisar às vezes de um escritório virtual. Não estou falando que você não precise de um contador ou de um advogado, mas é uma escolha sua. Quanto mais esses profissionais você tiver, melhor vai ser para sua empresa, mas a gente sabe que no início, muitas vezes é caro, então você pode precisar decidir isso aí e não poder pagar todo mundo, e é totalmente compreensível, a gente não está fazendo uma analogia para não ter advogado ou não ter contador, não, pelo contrário. É uma decisão que você vai ter que tomar, mas se você tiver uma empresa que não seja uma MEI, você é obrigado por lei a ter uma contabilidade que vai estar cuidando. Outra possibilidade, que é agora falando dos a favor, né, das partes boas, é a possibilidade de ser MEI. Então, se sua atividade ela te permite ser MEI, a MEI é uma das criações que ela é muito boa se você souber, se você entender e tomar uns certos cuidados que tem. Existem alguns cuidados que você tem que tomar, que senão você acaba se prejudicando. Mas ela é uma possibilidade muito boa, porque o imposto é muito baixo, a burocracia ela é bem menor do que uma empresa no Simples Nacional, uma empresa de lucro real ou lucro presumido. Então vale a pena se formalizar como MEI. Se você não puder, aí fica naquela análise de ver o quanto de custos você vai ter com todas aquelas coisas, com o imposto e o que você vai pagar na pessoa física e ver o que vale mais a pena. Como a gente falou em algumas análises que fizemos, vale mais a pena ir para a pessoa jurídica com faturamentos acima de R$3.000. Sobre os prós, né, da empresa. Um outro pró é a questão do imposto. O imposto para serviço ele começa em 6%, ou seja, enquanto no imposto para pessoa física ele começa em 7,5%, aqui ele já começa 1,5% a menos. E aí, assim, ele vai crescendo mais gradativo do que o imposto de renda, né? O imposto de renda ele tem mudanças mais bruscas, aqui não, as mudanças elas são menos bruscas. A maior credibilidade, querendo ou não, o CNPJ ele passa mais credibilidade para as pessoas. Terceiro, a questão da possibilidade de você retirar lucros e dividendos isentos e não tributáveis. Então, se você tiver o livro caixa certinho, a contabilidade certinha da sua empresa, parte daquilo que você recebe da empresa pode ser isento e não tributável, fazendo da forma de lucros ou adiantamentos de lucros, mas para isso você precisa ter a contabilidade certinha e as contas precisam estar fechando, tá? Você precisa ter esse cuidado, porque senão você acaba se prejudicando e é ruim para você. E por último, mas não menos importante, a possibilidade de contratação de um funcionário.
Coisa que aqui é muito mais fácil do que na pessoa física. Você pode contratar mais de um, a não ser que você seja MEI, que você só pode contratar um, mas se você for uma empresa do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, você pode contratar quantos funcionários você quiser. Então assim, você tem a maior possibilidade de crescimento. Legal? Então esses são os prós e contras de cada caso. Acho que é muito importante você pensar aí para o seu negócio, para o seu caso, qual vai ser a melhor opção. Tenho certeza que muitos casos, na maioria deles, se formalizar na pessoa jurídica vai te ajudar a ter um fôlego maior. E até um outro que a gente não colocou aqui, que eu acabei de me lembrar, é a possibilidade de créditos e financiamentos próprios e também de divisão do que você ganha da empresa de pessoa física e pessoa jurídica. Isso é muito importante ter essa divisão clara. Em alguns outros vídeos sobre finanças a gente fala sobre isso. Se você quiser entender melhor por que é importante dividir pessoa física e pessoa jurídica, a parte financeira principalmente, vai lá no nosso YouTube ou no nosso canal do Instagram, que tem lá o vídeo. Se precisar de qualquer ajuda, eu e minha equipe estamos disponíveis. Um abraço e bons negócios.